Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a câmara escura. Câmara escura? O que será que é isso? Qual a importância da câmara escura? Quando que surgiu? Por que câmara escura? Gente, a câmara escura ou câmara escura, tá? É a mesma coisa, é um aparelho óptico baseado no princípio do mesmo nome, e qual teve a base a invenção da fotografia lá no século XIX. Gente, a câmara escura, ela tem os seus experimentos desde a antiguidade. A referência mais antiga, tá, da câmara escura foi num texto chinês Mose, do século V a.C. Os gregos já faziam a câmara escura, e nós temos um registro disso mencionado, né, sobre a câmara escura num texto de Aristóteles, o texto chamado Problemas. E a câmara escura, o primeiro aparelho, tá, identificado como câmara escura, surgiu no século XVI, século VI depois de Cristo. Depois, no século XI, nós também temos outros inventos, só que no século XVI é que nós vamos ter o uso, né, mais apropriado da câmara escura. A câmara escura, gente, foi uma invenção para tentar fazer com que as pessoas conseguissem reproduzir uma imagem. A fotografia vai surgir só lá no século XIX. E antes disso, para as pessoas conseguirem ter uma imagem daquilo que eles viam, eles iam fazendo experimentos. E a câmara escura foi um desses experimentos. E no século XVI, ela ficou conhecida porque ela vai comprovar um princípio físico. E esse princípio é a demonstração que a luz se propaga em linha reta. E aí, por conta disso, por essa comprovação, a gente vai conseguir ter um entendimento do que acontece com a imagem dentro dos nossos olhos e o que acontece com a imagem dentro de uma câmera fotográfica. Propagação retilínea da luz. O fato da imagem ter uma forma semelhante a um objeto e ser invertida vai evidenciar essa propagação retilínea. Observe aqui, eu tenho uma caixa, que seria a câmara escura, aqui eu tenho um objeto fora da caixa, tenho um orifício num dos lados da caixa e dentro da caixa, no lado contrário, você vai ter esta mesma imagem. Por que retilíneo? Observa. A luz incide na ponta superior do objeto e ela vai se propagar em linha reta, passando pelo orifício e chegando até o outro lado. A mesma coisa vai acontecer com a parte de baixo. Eu tenho a luz sendo incidida nessa parte de baixo, que é o ponto B, ela vai passar pelo orifício e ela vai se projetar no anteparo, né, de frente desse orifício, na parte superior. Então, o AB aqui vai se tornar a linha. Então, ele vai ter essa mesma imagem, a mesma forma, só que invertido. Isso vai acontecer, gente, dentro dos nossos olhos. A nossa imagem é assim. A gente vê a imagem que se propaga, que vai ser captada pelos nossos olhos, ela é invertida. E o nosso cérebro é que converte a imagem para que ela fique na posição. Isso vai acontecer também com a máquina fotográfica. Então, a fim de comparar, né, que é válido o princípio da propagação retilínea da luz, temos então a câmara escura, que é chamada câmara escura de orifício. E ela é baseada, e basicamente ela é construída, né, com uma caixa preta, toda opaca, tá, sem penetração de luz, totalmente fechada, com um pequeno orifício numa das paredes, por onde a luz vai penetrar, e um anteparo na outra. Essa aqui já é uma câmara escura que vai ser usada por artistas do século XVI, século XVII, século XVIII, até que a câmera fotográfica vai surgir no início do século XIX. Mas esses artistas anteriores, do Renascimento, do Barroco, vão usar, tá, essa caixa para auxiliar as suas pinturas. Aqui eles têm uma lente, então eles teriam um objeto aqui, uma pessoa,
ou um objeto, enfim, aquilo que eles estavam querendo representar, a imagem que era iluminada vai ser vista, né? Ela vai ser projetada neste anteparo e o artista, com o jogo de espelhos, ele consegue entender e verificar melhor aquela imagem, os seus detalhes, a luz, a textura do objeto, e eles vão conseguir colocar isso nas suas pinturas. Então, a câmera escura ajudou muito os artistas nesse século XVI, XVII, XVIII. Depois, ao longo do século XIX, depois que a câmera fotográfica realmente vai ser inventada, ela também vai servir de auxílio para os pintores, mas isso a gente vai ver numa aula posterior. Historicamente, podemos dizer que a captação e o registro de imagens foram possíveis após a criação da câmera escura de orifício. Acontece nas máquinas fotográficas, assim como nos nossos olhos, é aquilo que eu já falei. Todas as imagens estão de cabeça para baixo, tem o lado direito e esquerdo invertido, quando observamos por trás do anteparo. E aí nós temos aqui um outro exemplo, é um exemplo que você vai fazer na sua casa, sua tarefa dessa semana vai ser justamente essa. Aqui nós temos uma caixa, de um lado nós temos um orifício, do outro lado da caixa, que é o fundo, nós vamos ter um anteparo. Esse anteparo vai ser um papel vegetal, tá? Que vai ser colocado aqui e observe que quando você observar nesse papel vegetal, a lâmpada, né, aqui no caso a vela, que está sendo projetada, ela vai aparecer aqui invertida, né? Nós temos aqui o exemplo, eu vou deixar na descrição do vídeo um linkzinho para você procurar com mais detalhes, você vai assistir esse camarada aqui que está explicando como faz a câmera escura. E aqui eu fiz uma para ver se dava certo, claro, né? Então, olha aqui, eu peguei uma caixa de sapato, você pode pegar uma caixa qualquer que tem na sua casa. Na tampa, observe aqui que é a caixa, né, de sapato. Aí aqui na tampa eu fiz uma abertura e nessa abertura eu colei um papel, no caso, ele vai falar no vídeo que é um papel vegetal. Como eu não tinha papel vegetal, eu peguei o papel manteiga. Né? De vez em quando eu faço umas comidinhas aqui ou acolá, então eu uso papel manteiga. Aí coloquei o papel manteiga. Do outro lado, em oposição, ó, de um lado é o retângulo com o papel vegetal ou papel manteiga, e do outro lado eu fiz um rolo com um papel preto, tá? Um colossete, uma cartolina. Esse orifício está bem grande. Por que ele está grande? Porque eu vou precisar também de uma lupa, tá? Por isso que está grande. Se você tiver uma lupa menor, você pode fazer esse cilindro um pouco menor. Mas como a minha lupa era grande, eu fiz dessa maneira. Aí você vai focar, tá? O objeto que você quer, como ele está colocando aqui, e vai olhar nesse anteparo. A imagem vai aparecer aqui de modo invertido. Agora, preste atenção uma coisa. Nós não somos experts, aqui não é uma máquina de verdade, então você pode ter que afastar essa lente, tá? Afastar um pouquinho a lente desse cilindro, tá? Para ajustar o foco. Então, quando você observar, você vai estar olhando aqui por trás, tá? Vendo se vai aparecer aqui a imagem invertida. Se não aparecer, com a sua lente, você afasta um pouquinho ou chega mais perto, para você poder ajustar esse foco. E aí você vai conseguir verificar. Essa vai ser a sua tarefa desta semana. Você vai fazer a sua câmera escura, vai fotografar a câmera e depois você vai mandar para mim, ok? Garanto que vai ser um trabalho excelente, você não vai se arrepender. Por hoje é só, na próxima aula a gente continua. Até lá!